Gostaria que meu sobrinho ficasse aqui comigo aqui. Meu sobrinho Gabriel é uma bênção do Senhor nas nossas vidas. Confesso que, não sei se acontece comigo, mas já subi várias vezes aqui nesse púlpito para falar do grande amor de Deus. Mas todas as vezes que a gente sobe aqui, as pernas tremem, a voz fica embaçada, é sinal que Deus vai falar com a gente e vai falar com vocês também. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias ou vissem na tela, no livro de João, no capítulo 5. Aqui já foi ministrado várias mensagens a respeito dos milagres de Jesus. A Geisa pregou aqui uma mensagem maravilhosa na sexta-feira passada a respeito de Nicodemos. O pastor Adriano ministrou na outra vez passada. Todas elas foram milagres de Jesus. E hoje caiu para mim também milagres de Jesus. E essa história é uma história muito, muito boa de ler, porque nesta passagem não é o coxo que pede um milagre, uma ajuda. Ele simplesmente está na dele. Mas é o próprio Jesus que vai realizar o milagre da vida dele. Diferente de algumas personagens na Bíblia que a gente conhece, que já tivemos a oportunidade de ler, que correram atrás de Jesus para alcançar os seus milagres. Uma delas foi a mulher do fluxo de sangue, que saiu rompendo a multidão para tocar nas vestes de Jesus, porque ela tinha certeza que se ela tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. Outra passagem foi Bartimeu clamando na beira do caminho, em alta voz, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e foi atender ele. Mas nessa passagem aqui, o próprio Jesus foi até o coxo. Ele não pediu para ninguém. Ele simplesmente esperou. E às vezes nós temos que esperar, porque Jesus vai passar no nosso lado e nos abençoar. Às vezes, Jesus está sentado do nosso lado e nós estamos atrás dos anjos. Jesus querendo abençoar a gente e nós procurando anjos. A Bíblia relata aqui a gente já vai ler, relata aqui nessa passagem, que ali havia um tanque. E a história conta que de vez em quando um anjo aparecia lá e balançava as águas. E quem caísse na água primeiro seria curado. Só que esse cego, esse aleijado não tinha ninguém para fazer isso. É porque ali devia ter alguém sem um braço, sem uma perna, só com uma visão. A hora que visse o movimento da água, eles teriam
prioridade. Porque alguns, se tivesse só uma perna, tivesse uma muleta, saía andando. Outros, se tivesse cegos, saíam se arrastando, se encostando. Talvez caía primeiro, mas o coxo era uma situação muito ruim, porque ele não tinha ninguém, era coxo e esperava por alguém. Só que no momento que ele esperava alguém, chegou alguém que pode todas as coisas, que faz surdo ouvir, cego enxergar, paralítico andar e mudo falar. Esse era o próprio Deus que estava ali. Livro de João, capítulo 5, a partir do verso 1 diz assim, vou ler na minha Bíblia. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Portanto, o anjo descia em um certo tempo ao tanque e agitava água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, seria curado de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos. Havia ali um homem há 38 anos. A Bíblia não diz que ele era doente há 38 anos. Diz que ele estava ali há 38 anos. E se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: quero ficar sã? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homens algum que quando as águas é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outros antes de mim. Jesus disse-te: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou sã e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era um sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é sábado, não é te lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grandes multidões. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está sã, não peque mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus foi quem curou. Espírito Santo de Deus, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te adorar. Eu quero falar das tuas maravilhas que tu tem feito na minha vida e na vida do teu povo. Continue, Senhor, derramando a tua graça sobre nós. Nós somos tão carentes, Senhor, da tua presença na nossa vida,
que nós não sabemos viver sem ela. O Ministério de Louvor falou aqui que Paulo tinha um espinho na carne, mas que o Senhor disse que a graça do Senhor para ele bastava. Senhor, o teu cuidado na nossa vida é tudo que nós queremos. O teu agir na nossa vida é tudo que nós queremos. Por isso, Senhor, nesta noite nós somos gratos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Porque muitos, Senhor, não tiveram a oportunidade de estar aqui hoje. Muitas pessoas, Senhor, perderam a sua vida, na ida para o trabalho, ou mesmo de uma enfermidade. Mas a tua graça nos alcançou e nos trouxe até aqui neste dia. Por isso, Senhor, estamos muito agradecidos por isso, porque tu és bom em todo o tempo. A tua misericórdia, Senhor, ela é infinita sobre nossas vidas. Por isso nós te louvamos para todos sempre. Amém. Irmãos, eu passei a semana inteira estudando sobre essa palavra. A minha esposa até disse, eu rasguei, irmão, umas 10 páginas do caderno. Porque eu ia para o trabalho, para o comboio, eu escutava essa mensagem. Eu chegava em casa, eu escutava essa mensagem. E aí ia me surgindo coisas melhores, porque Deus só dá para a gente coisas boas. Ele nunca vai lhe dar nada que não preste. Ele só vai lhe dar coisas boas. Você só vai ter coisa que não preste se você mesmo for atrás. Se você pedir a orientação de Deus, Ele só vai lhe dar coisa boa. E aí eu fui estudar sobre essas festas. Aí eu fui no livro de Levítico, no capítulo 23. Naquele tempo, existiam 7 festas em Jerusalém. 7. 6 delas era festa de comemoração. Todo mundo ia para lá comemorar. Mas 3 delas era obrigatório o povo judeu estar lá nessa festa. As 3. As 3 delas que era obrigatória era a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa da confissão ou expiação. As 7 festas são Páscoa, Pão Asmo, Tenda, Primícia, Pentecoste e Tabernáculo. E a 7ª, expiação ou confissão. Dessas 7 festas, 3 delas era obrigatório os judeus estar nessas festas. Era como se você fosse... Está marcado amanhã para você tirar o seu BI. Você tem que comparecer lá para tirar o seu BI. E numa dessas festas, Jesus vem a ela. Como ele é judeu, ele tinha que comparecer. Ele tinha que comparecer e nessa passagem, ele vindo da Galileia para lá, ele passa neste local aonde tinha o tanque de Betesda. E nesse tanque de Betesda existia muita gente desanimados, sem opção e sem nenhuma condição de chegar a algum lugar. Porque nessas 3 festas, uma das festas que eles iam era para a confissão de pecados. E em Jerusalém, nessa época, no templo, não entrava gente doente. Toda vez que esse pessoal vinham para a festa da expiação, eles tinham que passar pelo tanque de Betesda. Porque lá tinha água para eles se lavar. Eles vinham do desertos, das plantações,
e tinham que passar ali no tanque de Betesda. E algum desse senhorio, ele traziam os seus doentes e deixava no tanque, porque os doentes não podiam entrar no templo. E eles tinham certeza, a convicção, os seus donos, os seus parentes, que quando ele voltasse da festa, eles podiam encontrar eles curados. Porque eles pensavam, se eu deixar esse paralítico aqui, Gabriel, na hora que eu estiver lá, se o anjo passa aqui, e ele cair dentro desse tanque, ou jogar ele desse tanque, ou ele for para dentro desse tanque, ele ser curado, e ele voltar para minha casa, para minha terra, sã e curado. Só que esse paralítico foi diferente. Com ele não aconteceu isso. Alguns escritores da Bíblia diz que Jesus, eu estava vendo, vi tudo, irmão, vi historiador, vi tudo, irmão, vi o pastor Adriano, vi o Vitor Barreto, vi o Aquiles pregando, irmão, eu vi tudo, a gente tem que estudar, irmão. O pastor Edé disse que a gente tem que estudar, e a gente tem que estudar mesmo. E eu fui estudar. Então eu vi alguns historiadores, e um dos historiadores chamou muita atenção, porque ele disse assim, que Jesus fez entre 36 a 37 milagres. Mas João, no capítulo 24, no verso 25, no capítulo 21, verso 25, olha só o que o João vai falar. No 21, este é o discípulo que testifica destas coisas, e a escreveu. E sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escreveram. Nesta passagem encontramos uma situação muito diferente, como eu já contei aqui para vocês. Como eu abri aqui a história desse coxo. Tem milagre nas nossas vidas que nós não precisamos correr atrás. O próprio Jesus irá aparecer e realizar o milagre nas nossas vidas. Há milagre nas nossas vidas, irmãos, que acontece, que o próprio Jesus faz. Essa semana eu estava falando com uma pessoa, uma colega minha do trabalho, eu até estava falando com a minha esposa lá em casa. Ela tem uma filha, eu acho que com uma doença, ela não me falou o nome da doença, mas disse que era uma doença de altíssima gravidade. E eu disse para ela, o nome dela é Miriam. Eu disse assim para ela, Miriam, pede a Deus para Jesus para curar sua filha. Ela falou para mim e disse assim, Wilton, nem Deus pode me ajudar nesse momento. Olha como está a intimidade do povo que Deus escolheu, que o povo criou com ele. Ninguém acredita que Jesus é capaz de realizar milagre. Quase ninguém. Só acreditam aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus. Só confessa aquele que coloca a sua fé em ação. Só confessa aquele que abre o seu coração e diz, Senhor, entra na minha vida. Senhor, daqui para frente eu não posso fazer nada. Mas o Senhor pode todas as coisas.
me ensine a andar, me ensine a te servir. Chama ele para próximo de você. Muitas das vezes nós estamos precisando só chamar Jesus. A nossa boca está fechada e ele quer ouvir: filho, me chame, eu venho te socorrer. Filho, me procure, eu quero te ajudar. Basta só isso. E a gente às vezes não faz. O tanque de Betesda era um tanque que teve vários nomes. Ele foi chamado de casa de azeitona. Ele foi chamado, mas o que me chamou mais a atenção foi esse nome, que ele foi chamado nos últimos tempos, no templo de Casa de Misericórdia. E Casa de Misericórdia tem que ser a nossa igreja. A Casa de Misericórdia tem que ser aonde você está, aonde você congrega. Ali tinha todo tipo de doente. Esse local era um lugar onde as pessoas passavam. E era um lugar muito desprezado. Muito desprezado. Ninguém gostava de estar nesse lugar. A igreja que você congrega, ela tem que ser chamada Casa de Misericórdia. A igreja é o lugar onde os doentes têm que ser curados. Os necessitados têm que ser supridos. Os angustiados têm que ser abraçados. E os fracos têm que ser fortalecidos. Por isso é que nós, todos os domingos aqui, todo final de culto, nós temos uma sala ali, que algumas das irmãs aqui pegam o nome das pessoas, vão lá, dão abraços, e aquelas pessoas saem fortalecidas. Aquilo ali, irmão, é um lugar de misericórdia. Aqui é um lugar de misericórdia, onde todos nós deveremos abraçar uns aos outros. Aqui é um lugar onde Jesus quer habitar. Ele quer habitar no seu coração. Ele quer habitar no meu coração. Por isso a nossa casa aqui tem que ser casa de misericórdia. Nós temos que ser igual ao tanque de Betesda. Nós temos que ser igual, chamado de casa de misericórdia. Porque muitas das vezes, aqui na igreja, chega situações, a gente não está na pele do pastor Enéas, para saber as necessidades que está aí fora. As necessidades que o tanque de Betesda tem. Os paralíticos, os mancos, os doentes, os aleijados, os coxos. Mas quando eles entram naquela porta para cá, aqui tem que ser chamado casa de necessidade. Nós temos que abraçar, nós temos que amar, nós temos que aplaudir, nós temos que suprir as necessidades dele como irmão. Agora eu quero que o Vitor coloque aí alguns tópicos que eu coloquei para a gente falar. Vitinho, meu filho. Primeiro, espere por Jesus, porque Ele vem no momento certo. Às vezes, nós não esperamos Jesus. Às vezes, acontece comigo, eu quero ser primeiro do que o próprio Jesus. Eu quero tomar as minhas decisões primeiro. Eu quero andar por um caminho primeiro. Depois, se der errado, eu vou orar. E vou perguntar para Jesus: por que deu errado? Mas eu não consultei Jesus. Jesus, vendo este homem deitado
E sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Pergunte para você mesmo hoje: você quer ficar são? Você está fazendo aquilo que agrada a Jesus? Você tem se derramado perante Ele? Você tem colocado a sua fé em ação? Você tem perguntado para Ele: Senhor, eu estou fazendo a coisa certa? Você tem perguntado para Ele: Senhor, isso é bom para mim? Ou você tem feito coisas que desagradam ao Senhor? Nós temos sempre que ter isso em mente, porque se nós andarmos conforme o Senhor nos ordena, tudo irá bem, nada irá atrapalhar. Jesus, Ele quer que nós seguimos Ele com o nosso coração puro e limpo. Tanto é que se nós tivermos com o coração magoado com alguém, nem a nossa oferta Ele aceita. Por isso nós temos que estar limpo quando for falar com Jesus, quando for obedecer as coisas que Ele nos pede. Segundo, diz assim: precisamos ter mais fé que Jesus chegará na hora certa. Gente, esperar não é bom. Ninguém gosta de esperar. Esperar é tipo voltar atrás. Ninguém gosta de voltar atrás. Ninguém. Todos nós queremos só prosseguir para frente. Para trás ninguém quer voltar. Às vezes nem quando erra. Mas olha o que o apóstolo João disse a respeito disso. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. 38 anos, irmão, é muito tempo. É muito tempo para uma pessoa esperar. Mas Sara esperou muitos anos para ter um filho. Esse homem esperou 38 anos. Mas o melhor desse homem foi que ele não foi ajudado por ninguém. Não foi eu, não foi o pastor Adriano, não foi o evangelista Aquiles, nem o presbítero Vitor, que foi lá pegar ele e jogar dentro do tanque. Foi o próprio Deus que curou ele. Que privilégio. Que privilégio esse homem teve, hein? De ter o próprio Jesus dizendo para ele: levanta, toma a tua cama e anda. Meu Deus do céu. É muito bom a gente ouvir o próprio Jesus falar com a gente, dizendo: Marília, faz assim que vai dar certo. Não vai para esse lado. É bom a gente ouvir isso. Eu gosto muito de estar na casa de Deus. Eu e minha família. A nossa família. Meu cunhado, meus sobrinhos, meu sobrinho. Todos nós somos atuantes na casa de Deus. Todos. Nós. E Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Não tem faltado nada. A minha cunhada aqui, vocês sabem aqui, já passou por várias cirurgias. Meu cunhado sempre fala: nunca faltou nada. Deus sempre me abençoou em tudo. Em tudo. Eu sou vendedor imobiliário. E a crise imobiliária nos últimos 3 anos foi grandíssima, grandiosa mesmo, muito grande mesmo. Mas Deus sempre me sustentou aquilo. Ele sempre me deu coisa boa. Ele não me deu coisa ruim, não. Ele não me deu o resto. Ele me deu o melhor. Meu sobrinho ali se formou agora, recente. Deus deu condição para o meu cunhado
sustentar o filho dele numa faculdade, e hoje ele está ali formado, Deus agindo na vida deles e na minha também. E se você colocar Deus na frente dos seus problemas, Ele vai resolver. Se você colocar Deus nos seus planos, Ele nunca vai lhe desamparar. Amém? Próximo, Vitor. A igreja é um lugar aonde os doentes têm que ser curados, gente. Foi isso que eu falei. Sempre o pastor Enéas, quando prega aqui, muitas vezes, ele disse que chega muita gente com carrapichos. Não sei se no estado de vocês tem carrapicho, no meu tem. Tem muito carrapicho. As ovelhas vêm cheias de carrapicho. E aqui, ele vai cortando e tirando os carrapichos. Vai colocando as coisas no lugar. Vai colocando o azeite, vai colocando o óleo, vai sarando as feridas, vai orando por ele, vai dando ajuda, visita, faz aquilo de bom para ele, coloca ele num patamar mais acima de todas as coisas. E às vezes nós desagradamos. Não estamos desagradando a Deus, não, ao pastor não, irmão. Nós estamos desagradando a Deus, porque Deus colocou o nosso pastor para cuidar de cada um de nós, e Ele cuida. Só que nós às vezes vimos com carrapicho, permanecemos com carrapicho e saímos com carrapicho. Muitas das vezes acontece isso, irmão. As pessoas não querem colocar a sua vida correta diante de Deus. Sempre procuram um atalho. Nesse tanque, poderia ter muita gente que procuravam atalhos. Às vezes conseguia. Mas tinha muito que não conseguia. Era o caso desse coxo. Ele não tinha ninguém. A Bíblia diz que ele não tinha ninguém. Ninguém para levar ele até a água. Ele mesmo diz: passa a gente por cima de mim, passa a gente ao lado de mim. É claro, ele é coxo, Felipe. Ele não pode andar. Quem vai procurar primeiro o seu milagre é quem está melhor de situação. É quem anda, é quem pula, é quem pode passar por cima dele. Ele tem uma conversa com Jesus, ele diz assim: Senhor, não tem ninguém, eu não tenho ninguém. Quantas vezes nós já nos sentimos assim, sem ninguém? Quantas vezes? Aí Jesus chama nós e diz assim: vem cá, meu filho, vem para perto de mim, eu quero te abençoar, eu quero derramar as minhas bênçãos sobre você, vem para cá. Senhor, eu quero te agradecer porque a cada dia tu tem realizado coisas na minha vida. A cada dia, Senhor, as tuas bênçãos na minha vida são tão grandes que eu não tenho nem aonde escrever. Mas eu sei, Senhor, que um dia nós estaremos junto com o Senhor. Um dia todos nós vamos estar junto contigo, Senhor. Por isso eu te agradeço, meu Deus, eu te agradeço por essa igreja maravilhosa. Eu te agradeço por cada irmão que estão aqui, pelos que não vieram, Senhor. Que o Senhor possa cada dia abençoar a vida deles no nome de Jesus.
Amém. Obrigado.